Bom dia, amados. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. A palavra que vos escolhi hoje está em Mateus, capítulo 14, versículo do 22 ao 24, que nos diz: Logo a seguir, compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte, ao fim de orar sozinho. Em cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Jesus pede para que seus discípulos vá ao outro margem, e o vento era revolto. Jesus esperava que eles tivessem um pouco mais de fé. Jesus subiu ao monte, foi orar, viu que estava só. Já havia algumas jardas, alguns estádios que o barco estava longe. O Senhor sempre nos mostra muito sobre o nós não ver Ele e Ele estar conosco. Jesus subiu para orar naquele monte pelos discípulos e pelas multidões, a qual havia dispersado. Porque aquela multidão estava maravilhada com as palavras e as promessas da vinda do reino de Deus. Por isso que Jesus não queria despedir ele, talvez com fome. Fome de quê, mas? Se ele não deu de comer. Fome da palavra. E aqui ele diz, e os discípulos que vieram andando sobre as águas ficaram aterrorizados e exclamaram, é um fantasma, e tomando de medo gritaram. Jesus vinha andando sobre as águas. No versículo 26 isso. Jesus vinha andando sobre as águas. E os discípulos, os seus discípulos, tremeram, tiveram medo. Eles perguntavam quem é. É um fantasma? E Jesus, não, vocês me conhecem. Veja, ele estava desesperado com muitas coisas. O vento, as ondas e Pedro, justamente Pedro. No versículo 28 diz, respondeu-lhe Pedro e disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse, Jesus disse, venha. Por quê? Porque Jesus sabe da nossa fé. Pedro teve fé. Pedro andou sobre as águas. Mas o vento, o qual bateu nas ondas, que cobriu Jesus e ele não viu mais Jesus, ele afundou. E ele gritou, socorre-me, socorre-me, socorre. Jesus estica sua mão e o puxa de volta para cima. Irmãos, mais uma vez, sem nós vermos Jesus, sem nós achar que estamos sob a proteção do Pai. O Senhor, Deus sempre está conosco. Não é porque nossos olhos carnais não vê, mas os espirituais vê. Jesus estava lá. Pedro pediu socorro, Jesus pegou. Quando Pedro é puxado, imagine-se um pouco ilustração desse momento, Pedro afundando. Porque ele não via aquele que lhe dava substância, aquele que lhe dava esperança, aquele que lhe mostrava o reino do céu. Assim é como todo cristão na casa do Senhor. Passa por dificuldades, passa pelas aprovações, passa por humilhação, mas na hora
que a bênção está chegando, de vez de pedir socorro a Jesus para que Jesus levante, porque Pedro estava afundando, mas pediu socorro. É igual a alguns que estão dentro das igrejas achando que nunca vão passar pelas tribulações e quando começa a afundar, não pede socorro a Deus, quer resolver com suas próprias forças. Jesus deu a mão a Pedro e trouxe de volta. Assim é, quando você aprender a pedir socorro, abrir o seu coração para Jesus. Ele está lá, no meio do mar, revolto. Eu sei que você desceu do barco, mas escute bem, foi por ordenança do Senhor. Você pediu, Ele disse, venha. Lembre-se que o Senhor é o dono de toda a obra. E Ele, quando pega Pedro, diz, homem de pequena fé. É isso que nós somos. Homens de pequena fé. Humanidade de pequena fé. Que precisamos ver, tocar para crer. Somos a geração Tomé. Mas hoje eu estou te convidando para gritar, Abba Pai. Para ser justificado pelo sangue do Cordeiro. Não é por qualquer coisa que foste comprado. Você é justificado no sangue de Cristo. Nessa manhã, Jesus mandou que você fosse à outra margem. Você foi. No meio do caminho, você resolveu a descer. Você pediu a Ele. Talvez vocês estejam afundando, igual a mim, igual a muitos que estão passando por momentos de tribulações e de aflições. Mas não é hora de tremer. Não é hora de ter temor. É hora de se maravilhar com as coisas de Deus. É hora de deixar o que é nascido da carne ser da carne. O que é nascido do Espírito ser do Espírito. Acreditar no impossível. Crer é acreditar em tudo aquilo que nós não vemos. Temos que ser homem de muita fé, não de pequena. O Senhor está aí para nos abençoar. Falta nós aprendermos o caminho correto, o caminho da justificação. Essa justificação, a graça, a misericórdia, está em Cristo Jesus. Amém? Ó Senhor, Pai amado, Deus de toda honra e toda glória, meu Pai, eu estou grato por esse momento, por essa palavra, por essa sabedoria. Senhor, a qual hoje eu pensei até em desistir, em parar de gravar esses vídeos, Senhor. Mas o Senhor me fortaleceu, me deu essa boa palavra, meu Pai. Eu vos agradeço por todos os momentos a qual as aflições vêm, porque nas tentações o Senhor está comigo. É eu ver o Senhor no barco, é eu ver o Senhor sobre as águas. Senhor, caminharei contigo, se assim for da ordenança tua sobre as águas. Porque se eu me afundar pela minha pequena fé, o Senhor me socorrerá, porque eu grito, Abba Pai, ó Maranata, vem Senhor Jesus. Assim eu vos agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que na graça do Senhor, na comunhão do Pai, na comunhão do Filho e na comunhão do Espírito, estejam todos abençoados. Amém.